Então, uma excelente noite a todos. Nós vamos dar início a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 3 das leis morais. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, São Paulo. E hoje o Benedito está ainda afônico, e a Eunice também está muito resfriada e pediu para não participar muito, só ouvir. O Benedito também só quer ouvir, então preciso muito da animação aí, da Áurea, do Cláudio e da tia Florinda, para a gente ter um estudo aqui bem dinâmico, né? Está chegando o fim do ano, vai diminuindo, assim, né? Tanta coisa que acontece no fim do ano, né? Que a gente percebe mesmo que vai diminuindo um pouco aqui a frequência do estudo. Mas, se Deus quiser... Deixa eu falar, Helene. Oi, querida. A minha câmera não vai funcionar, porque eu já apertei aqui 2 vezes. Mas não tem problema, né? O importante é o microfone. Isso mesmo, isso mesmo. Não tem Obrigada. problema. Quem não quiser nem precisa abrir a câmera, pode só falar. Bom, eu vou aqui, então, compartilhar a tela com vocês. Isso aqui. Nós estamos aqui. Aí, olha só, a semana passada, a gente tinha conversado, né? E entrado nessa questão aqui. Em que consiste a adoração? E aí vocês deram várias respostas, eu fui anotando, né? E aí primeiro aparece aqui a resposta que é que... Opa, alguém chegou aqui, só um minutinho. Ai, que bom, é o Luiz. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Eu estava falando aqui que a semana passada a gente tinha feito essa pergunta aqui, né? E assim, Kardec obtém essa resposta aqui dos espíritos, né? Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento em direção a Deus. Pela adoração, a pessoa aproxima de Deus a sua alma, né? E aí vocês deram várias respostas bem legais, que eu fui anotando aqui, né? Então, o que é oração? O que é essa adoração? Então, alguém falou assim que é uma oração, alguém falou que é o contato com a natureza, alguém falou que é a música, pensar no bem, ter fé, né? Quer dizer, não ter dúvida, né? Enxergar além da matéria, entendimento que há um ser supremo. Tudo isso aqui foram respostas que vocês deram e que, com certeza, são coisas muito interessantes, né? Porque adorar a Deus é justamente tudo isso e muito mais, né? Então, é sobre essa adoração que nós vamos conversar hoje, né? Aí ele pergunta aqui: a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensino? O que vocês acham aqui? Será que, assim, a gente aprendeu que existe Deus, que, né, desde pequenininho nós ouvimos nossos pais nos ensinando isso, e a gente aprende isso de uma forma, né, porque alguém falou? Ou será que a gente já nasce com essa intuição de que existe algo maior? O que vocês acham? O que a senhora acha, tia Florinda? A senhora acha que isso já é uma coisa do ser humano? Ou foi aprendido? A adoração vem de Deus, né? A adoração, aliás, vem do coração. Então, o importante
É a gente, o sentimento da gente. Eu me lembro quando eu era menina, meus pais iam na, na procissão, então eu já ia também, desde aquele tempo lá, e eu adorava ir. Como eu gostava de ir na procissão. Eu acho que já vem, né, da gente, já vem já vem do mundo dos espíritos, onde a gente estava. E eu amava. Tinha gente que caía nos buracos, punha fogo no cabelo, com a vela na mão lá acesa. Não tinha nada disso de proteger a vela, né? Então, mas a adoração é isso daí. A gente deve adorar, eu acho que só a Deus, né? Em Uhum. primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, a gente tem que amar os nossos familiares, o próximo, como Deus manda, né? Eu Sem acho dúvida. que é assim, cada coração sente esse amor maravilhoso, né? Por Deus. Eu acho assim, Elaine, doutora querida. Obrigada, tia, obrigada. É, Luiz, você que entrou agora, que ajuda a gente, assim, você acha que tem algum local que esteja, assim, que se não for ensinado nada de religião, as pessoas, elas não têm nenhuma, elas não aprendem isso, e aí isso não aparece? Por exemplo, né, a gente sabe que na China, nos países comunistas, de uma forma geral, eles não permitem, né? Eles não permitem que tenha igreja, que tenha religião formal. Será que essas pessoas, elas não têm dentro delas nenhuma sensação de que existe algo maior? Porque elas não aprenderam isso. Inclusive, na China, é proibido você ensinar religião para criança. Eu assisti uma entrevista, não faz muito tempo, de uma espírita que mora na China, que o marido está trabalhando e ela teve que se mudar, né? Teve que se mudar do Brasil, na verdade. Boa noite, Suzana, seja bem-vinda. Eu vou repetir a pergunta que eu estou fazendo aqui para o Luiz, Suzana. Será que existe algum local que, por não ter sido ensinada desde a infância, a religião ela não faz parte, o sentimento, na verdade, não é nem a religião, é o sentimento de que existe um ser superior, ele não prospera dentro daquele ser. E eu estou explicando que eu assisti uma entrevista de uma pessoa que é espírita, cujo marido foi transferido temporariamente para a China por motivos de trabalho, e aí ela disse que lá na China é proibido, é contra a lei, dá muito problema você ensinar religião para uma criança, você não pode falar. Se você for adulto e você quiser praticar a sua religiosidade, eles não proíbem, contanto que você não faça nenhum movimento público. Então, não pode ter reuniões, igrejas, assim, coisas muito ostensivas, né, no sentido da religião, né? Então, será que locais assim, né, que isso parece ser uma realidade para países comunistas, será que esse tipo de coisa faz com que as pessoas percam esse sentimento inato de que existe um ser supremo? Como será que isso funciona, Luiz, você que é psicólogo? Boa noite a todos. Uma boa pergunta, Marilene. O que me vem à mente, há uns anos atrás, apareceu uma criança morta boiando numa praia na Itália, na tentativa de sair, acho que da Líbia, e cruzar o mar. Eu lembro. E eu lembro que isso comoveu o mundo inteiro, né?
Então, dentro da área da psicologia, eles comentaram, proteção, é inato do ser humano proteger a própria espécie. Mas, por outro lado, me chama a atenção porque houve compaixão. E se houve compaixão, há amor, há uma coisa maior. O negócio é esse do planeta inteiro se emocionar com aquilo. Então, tem alguma coisa subjacente que permeia todos nós. Eu imagino que isso é amor, né? Muito, muito bem lembrado. Eu acho que isso foi algo que mexeu, né? Eu lembro até hoje dessa foto, mexe muito com a gente mesmo, né? O que você acha, Áurea? Você acha que existe algum povo, que existe alguém que não tenha essa coisa inata, assim, de um ser maior? Eu acho que todas as pessoas vêm com o sentimento do espírito, não é da religião em si. Porque cada um de nós nascemos e, às vezes, os pais encaminham os filhos para uma religião. No meu caso, foi o contrário, foi eu que encaminhei minha mãe e os meus irmãos, porque eu ia sozinha, já com 3 aninhos, eu ia sozinha. Então, eu acho que isso aí é do espírito, é da evolução de cada um. E é sentimento, não aprende, não. Eu acho que a gente não aprende na religião, nem com os pais, é como eu disse, é próprio da evolução do espírito. Aconteceu uma coisa comigo, não sei se convém eu falar, vocês me corrijam depois. Eu tinha uma mulher, não tenho, né? Eu me sinto carregada nos braços de Deus após tudo que eu passei na minha vida. E um amor tão grande, tão grande, tão grande por Deus e por Jesus, Nossa Senhora, que eu cheguei a brigar com o padre para eu fazer a primeira comunhão com 9 anos, porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria. E ele não queria deixar, né? Só podia com 10, 11, não lembro. E eu participei do catecismo, mesmo ele não deixando. Eu ia escondida, sentava lá e ficava. E aí, no final do ano, né, a primeira comunhão seria dia 25 de dezembro, no dia de Natal, uma cidadezinha bem pequenininha que eu morava, muito pequena mesmo, acho que é considerado nenhum bairro, assim, o tamanho da cidade, um bairro de hoje, tão pequenininha mesmo, né, mato mesmo. E no final do ano ele me chamou, né, e perguntou para mim se eu queria mesmo fazer a primeira comunhão. Eu falei, eu quero. Aí ele falou assim, então, reza para mim o credo, eu rezei o credo. Reza a Salve Rainha, rezei a Salve Rainha. Reza o ato de contrição. E foi indo, reza a Ave Maria, reza, né, tudo. Aí rezei. Aí ele falou assim, fala para sua mãe fazer seu vestido, que você vai fazer a primeira comunhão. Eu falei, meu vestido já está pronto. Né? E aí aconteceu que no dia da minha primeira comunhão, na hora que eu recebi a hóstia, eu me emocionei tanto que eu cheguei a desmaiar. Cheguei a desmaiar. E naquela semana eu sonhei com Jesus. Foi um sonho assim, muito marcante. Nunca mais eu sonhei com ele. Na infância, assim, que não estou falando após a primeira comunhão. Então, eu acho que a gente já nasce pronta. O espírito traz de outras vidas esse sentimento inato, esse amor, essa fé inabalável que a gente respeita e adora a Deus. Sim. Eu concordo com você, Áurea. Eu acho que isso, com certeza, é produto dessa evolução espiritual. Mas e onde que isso começa? Ajuda a gente, Cláudio. Porque, assim, isso tem que começar em algum ponto, né? Será que existe alguma... lá atrás, nos hominídeos, antes, assim, a hora que a gente era bem pouco evoluído ainda, como é que isso apareceu na humanidade? Assim, isso foi ensinado em algum momento? Ou esses seres assim bem primitivos
quando a gente, assim, mal era um ser humano ainda, né? Era fala assim, os hominídeos, né? Lá o homem de Neandertal, esses primeiros agrupamentos humanos, né? Que ainda não tinha evolução, né? O que a Áurea falou é verdade, depende da evolução. Mas a minha pergunta vai além disso, né? Se a gente, assim, à medida que vai evoluindo, como falou a Áurea, muito bem falado, a gente vai se aproximando cada vez mais dessa divindade, e isso a cada encarnação aparece. Onde que começou isso, né? Assim, quem foi o professor pela primeira vez? Você ajuda a gente, Cláudio? É uma boa pergunta, né? Mas, na verdade, assim, quando a gente passou daquela linha que a gente não conhece, né? Mas que divide os animais dos humanos, a gente tomou consciência de Deus. Assim, porque esse é interessante, assim, né? Porque a única característica biológica, né, que separa, né, os humanos dos bichos é que a gente adora Deus. Só. Não tem nenhum organismo no planeta que adore Deus, só o homem, né? Então, assim, quando o homem foi criado, ao mesmo tempo ele passou a adorar Deus, assim, ele já conhece, ele tomou, eu acho que o que faz a gente sair de animal e virar humano é que a gente toma consciência de que existe um Criador. Esse é o passo que faz a gente virar humano, né? A gente tem essa consciência, porque, assim, qualquer outra característica que você vê em humano, você vai achar em animal, qualquer. Biológica, amor, empatia, solidariedade, qualquer coisa que você imaginar, você vai achar em animal. Mas adorar a Deus, não. É só humano, né? Então é nesse momento, né, que a gente deixou de ser bicho para ser gente. Que interessante isso, Cláudio. Muito legal isso. Obrigada, viu? E é uma coisa tão incrível, né? Isso que o Cláudio está falando, que desde, assim, essas sociedades mais primitivas, eles já tinham rituais, né? O que eram esses rituais? Eram formas de você reconhecer que tem alguma coisa além disso, né? Eles adoravam o fogo, as estrelas, né, o trovão, enfim, claro que essa consciência divina não era refinada, né? Porque isso, como a Áurea falou, ela vem da evolução, mas já tinha alguma coisa ali, né? Já tinha. Você não vai ver um cachorro, um macaco assim adorando a lua, as estrelas, né? Mas os seres humanos, por mais primitivos que fossem, né? Por mais primitivos que nós éramos, né? A gente já tinha alguma intuição de que tinha algo além, né? Vamos ver o que Kardec fala aqui nessa questão. Aqui. Então, aqui, a oração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensino? E aí ele fala aqui, ó, de um sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Olha que interessante, né? Por isso que, desde os hominídeos, assim, eles tinham o fogo, enfim, eles... De alguma forma, eles já tinham essa consciência que existia algo maior, né? Que eles se curvavam, que eles solicitavam ajuda, né? É muito interessante isso, que é o marco da nossa humanidade, né? Como falou o Cláudio, muito legal isso, quer dizer, o que marca, assim, a saída de um reino animal para um reino hominal é essa consciência de que nós temos um Criador, né? Muito legal isso. Terá existido povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Como nós já falamos, não, né? Jamais existiu um povo ateu.
todos compreendem que há, acima de tudo, um ser supremo, né? E como o Luiz falou, até mesmo, assim, povos atuais, né? Como eu estava falando no início aqui da live, que de países, assim, que até proíbem a religião, mas existe alguma coisa dentro dessas pessoas que faz com que elas, em algum momento, se deparem com algo que lhes toca, né? Com algo que fala assim, meu Deus, né? Será que o mundo tem que ser desse jeito mesmo, né? Meu Deus, não, né? Vou dizer assim, às vezes eles talvez não falem meu Deus porque não acreditam que existe esse Deus, mas eles, de alguma forma intuitiva, acaba vendo que tem alguma outra coisa, né? Alguém levantou aqui a mão, quem foi? O Cláudio. Oi, Cláudio, fala. Não, eu só queria fazer um comentário, Elaine, assim, que eu já tive chance de ir para a China, né, ficar na China um pouquinho. Que legal, Cláudio. Conta pra gente. Não, na China a religião não é proibida, né? Na verdade, Não. o que mais tem lá é templo, né? Na China? Tem muito templo, assim, os templos Talvez mais as religiões ocidentais, talvez o assim. espiritismo, Não, né? Acho que não, assim, tem a igreja católica de monte também lá, sabe? Assim, o que é proibido é a igreja interferir no Estado, né? Ah, sei. Então, Aham. assim, as pessoas, elas são permitidas, elas podem frequentar a igreja que elas querem, fazer o que elas querem, só não pode realmente fazer essa coisa, assim, de fazer a religião entrar no Estado, né? Que como a gente faz aqui no Brasil, né? Que vira essa bagunça, né? Lá o Estado realmente é afastado da religião, o Estado é laico de verdade, né? Como a gente tinha que ser aqui, né? Mas as pessoas, elas são muito religiosas, assim. Que A gente vai legal. nos templos, os templos tem muita gente. E vai em Sim. igreja católica também, sempre tem gente. Assim, às vezes as pessoas, elas têm uma visão um pouco estranha, assim, né? Do que é um Olha país. só. Que legal você ter falado isso, porque Uhum. desde que eu vi, foi numa live que eu vi Sim. isso, de um grupo espírita, e essa pessoa falou isso, e aí eu não fui atrás para checar, né, como a gente precisa Não, mas- realmente... eu não conheci nenhum grupo espírita lá, não, mas eu acho que deve ter grupos espíritas lá também. Assim. Que legal. Muitos deles, eles são confucionistas, né? Assim, então... Mas os templos são muito bem cuidados, né? Assim, são patrimônios, né? Assim, não tem nada do Estado, acho, contra a religião, mas é que existe essa coisa de estar separado, né? A religião não é permitida interferir no Estado. Ai, que bacana isso, Cláudia. Obrigada, viu, por você ter contribuído aí. Bom saber, bom saber. É bom visitar a China. Quando a gente visita a China, o lugar que a gente mais vai é templo, né? Ai, que legal, que legal. Eu pensei que isso fosse uma realidade mais no Japão, no Tibete, assim, porque, inclusive, tem essa questão da China com o Tibete, né, por eles... O eles não... Tibete é mais... A maioria é budista, né, no Tibete. Mas é uma região anexada da China, né? É parte da China, né, o Tibete. Então... Aí o Estado também controla, mas ele permite, né? Tanto que... Assim, Tanto que existe, né? Existe, assim, né? Ou Um comentário seja, só. Mas, não então, existe no mundo atual nenhum lugar onde Deus não tenha chegado. Né? não existe. Acho que não. Muito obrigada pela sua contribuição, viu? Muito legal isso. Então é isso, né? Não existe e nem nunca existiu nenhum local onde não exista a consciência de que existe um ser supremo, né? Não existem povos desprovidos desse sentimento de adoração. Nunca, jamais existiu um povo ateu.
todos compreendem que há, acima de tudo, um ser supremo. E eu acho que, de fato, não existe ninguém ateu, né? Eu acho que em algum momento, assim, a pessoa fala, não acredito em Deus, não sou ateu, não sei o quê, mas eu duvido que na hora que essa pessoa esteja em perigo, correndo um risco de vida, ou prestes a desencarnar, não tem como, né? Eu acho que ela acaba passando algo assim e falando, não, eu tenho que ter tem que ter alguma outra coisa. Não é possível, né? Que a gente simplesmente acabe e pronto, né? Eu duvido que existam pessoas assim totalmente desprovidas desse sentimento e que mantenham isso mesmo quando vem um filho em perigo, uma pessoa amada falecendo, é uma coisa que realmente eu acho que não existe, né? Podemos considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Será que o homem já nasce com esse DNA aí, né? A gente até já conversou sobre isso, né? Como o Cláudio falou, é justamente isso que nos torna humanos, né? Por isso que a adoração está na lei natural, pois ela é o resultado de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que a encontramos em todos os povos, embora sob formas diferentes, né? É tão interessante isso, né? Que é uma coisa inata. Então, essa coisa assim de que, na verdade, ninguém precisa ensinar, né? Quem que ensinou a Áurea tão pequenininha aí para a igreja, né? E a gente tem isso no centro também, né? Nós temos algumas crianças que elas foram, e aí os pais foram atrás, né? É muito interessante isso, eu acho que algumas crianças nascem isso, mas isso como a gente estava vendo, é por uma questão espiritual, mas mesmo de uma forma inata, quando a pessoa, na primeira encarnação dela como ser humano, né, que ela acabou de sair da fase animal, que passou para a fase hominal, ela já tem esse sentimento inato, né? É uma coisa muito bonita isso, né? O que você acha disso, Suzana? Você gostaria de comentar alguma coisa sobre esse sentimento inato, sobre isso que nós estávamos falando, assim, de pessoas que... Você conhece alguém, assim, que fala que é ateu e que não acredita mesmo que exista nada além da vida material? Olha, sobre esse sentimento inato, a gente nasce com ele. Eu acredito que nos povos antigos, né, a observação de todos os fenômenos da Terra, o sol, a chuva, os terremotos, os ventos, trouxeram uma ideia de que existe algo muito maior de que eles não tinham como controlar, que poderia ser o Deus do trovão, Deus da chuva, e também a ideia dessa necessidade de pertencer, né? De pertencer a um pai que deu tudo isso, né? De pertencer a uma comunidade, por isso que o nascimento da religião, né? De você estudar tudo isso aí, eu acredito que tenha iniciado assim, né? Sobre ateu, desculpe o palavreado, mas eu digo para o meu filho, né? Porque isso é muito comum do jovem que vai estudar medicina, né? De que a medicina explica, É, né? E o meu filho, eu lembro que, na verdade, foi minha filha que ensinou Nietzsche, né? Deu aula de Nietzsche para ele, que tinha a ideia que Deus não existia e tal, e
E o meu filho veio com essa... Eu estava no escritório até, com um advogado, né? E aí ele disse, Deus não existe. Aí o meu amigo falou para ele assim, Deus existe e Nietzsche não existe. Eu quero que você prove que Deus não existe, porque eu provo para você que Nietzsche não existe, né? E aí eu disse para o meu filho que ele poderia até ter essa ideia intelectual, né, da inexistência de Deus, pelas explicações biológicas, científicas, né, mas que ele tinha que, né, nos provar como é que 1 milímetro, uma gota, um gene, um átomo, se colocasse dentro de uma célula, tá? Ela se transformaria em uma outra célula. Como é que em todos, né, tudo que existe no mundo, existe uma contagem certa em todos os momentos para tudo existir do jeito que existe. Uhum. Existe uma inteligência superior a tudo isso, né? E que ele, como meu filho, eu gostaria que ele nunca passasse nenhum mal na vida, mas que um dia, né, a água batesse na bunda, por isso que eu falei que a água batesse na bunda dele, para que ele pudesse chamar Deus e acreditar em Deus. Então é isso, né? Às vezes eles se afastam por conta de muitas explicações biológicas, científicas, né? Mas na minha casa sempre Deus existiu. E eu sei que isso é nato, está dentro dele. E às vezes precisa sair dessa arrogância científica. Arrogância, né? Arrogância. Acho que você falou a palavra certa. Para que ele possa se aproximar mais de Deus. É verdade. Nossa, eu acho assim que eu concordo bem com essa frase que fala assim que pouca ciência afasta de Deus e muita ciência aproxima, porque assim, quanto mais você estuda, né, e mais você vê a grandiosidade que é um organismo, a grandiosidade que é uma célula, né, que vai se juntando, formando sistemas, que vai se juntando, formando organismos, toda a natureza, como é que funciona, tudo. Gente, não tem, né? Não tem como você não se curvar diante da grandeza, né? Desse ser supremo que fez tudo isso. Não é possível que tudo isso tenha sido feito ao acaso. É muita coisa para ser acaso, né? É muito. Então, eu acho que à medida que a gente vai estudando mais, a gente vai se curvando a essa evidência, né? Não tem como, né? E eu acho que é bem isso que a Suzana falou, né, Ana? Quando a pessoa sente a água bater no pescoço, não precisa nem ser no pescoço, no bumbum já serve, né? A pessoa já começa a pensar ali que ela precisa de Deus, né? Acho que a Ana consegue abrir o microfone. Ana, você quer falar alguma coisa? Olá, amigos, boa noite. Oi. Então, está tão bom ouvindo vocês, tão esclarecedor, mas eu acho que essa energia maravilhosa, nós já nascemos com ela. E cada encarnação nós vamos aprimorando mais e desenvolvendo mais. E tudo é Deus, né? Tudo é a energia de Deus. Falando o meu filho diz que ele é ateu, dizia, né? Que era ateu. Jovem, na faculdade, ai mãe, toma aqui seu crucifixo, agora eu sou ateu. Falei, olha, você pode me devolver, mas você vai precisar dele uma hora, qualquer dia desse, você vai precisar dele, eu posso até te devolver, mas você vai precisar desse crucifixo.
E o tempo foi passando, ele estudou isso, aquilo, e agora nessa reta final dele, ele fala: mãe, muito obrigado pela sua energia, as suas orações foram muito válidas. Quer dizer, já Já mudou de ideia, né? né? E eu sempre digo, toda vez que você iniciar o seu trabalho, faça um momento de reflexão, pedindo inspiração a Deus para que você possa decidir o destino das pessoas de uma forma melhor, nada de errado, sempre pensando no bem do próximo. Eu estou sempre batendo na mesma tecla, que você precisa inspirar. Em tudo, né? Que Deus nos ajude a caminhar, a atravessar uma rua, que Deus nos ajude a conseguir isso, que Deus ajude a superar as nossas doenças, as nossas enfermidades. Então, é esse amor, é essa energia de Deus que mora dentro de cada um de nós. Que é inato, né? A gente já vem de fábrica com isso, né? É nato. E eu fui espírita desde sempre, eu sou a única espírita da minha família. Então, um diz assim: ai, tia, ora por mim, por favor, a sua oração eu alcanço. Quer dizer, falei: não, vamos orar juntas, não é? Exatamente, é bem isso. O problema Então, é que, assim, às vezes as pessoas querem impor a sua forma de aceitar Deus, né? Por que a humanidade tem tantos problemas com religião, né? É aquilo que o Cláudio estava falando. O Estado, ele tem que ser laico, né? A gente não pode, assim, teoricamente, ter nada que com relação que relembre coisas de religião que sejam do Estado. As pessoas têm que ter a religiosidade, né? Não vou nem dizer que seja religião, porque religião, cada um tem a sua, da melhor forma, né? Se você gosta do catolicismo, seja um bom católico. Se você gosta de ler a Bíblia, ser um bom evangélico, seja um bom evangélico, né? Um bom budista. Enfim, cada um tem a sua forma de lidar com a sua própria religiosidade. Mas, de fato, assim, quando o Estado tenta impor um jeito de pensar, é uma coisa muito séria. E muitas pessoas deixaram de ser religiosas e de abafar essa sua religiosidade, porque se a gente olhar para trás, a gente vai ver uma porção de problemas, né? O cristianismo, ele já nasceu fruto de uma guerra, né? Porque houve uma guerra entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, e aí, nessa guerra, o Constantino, ele sonhou com um crucifixo, então ele mandou pintar todos os escudos com uma cruz, né, como se Jesus tivesse do lado dele, né, porque afinal de contas Jesus gosta muito de guerrear, né, assim. E aí, como ele ganhou a guerra, a partir daí o cristianismo foi sendo tolerado, até que um tempo mais tarde ele virou a religião oficial. E a partir daí, aquilo que ele tinha sofrido, ele começou a fazer sofrer. Então, na verdade, assim, existe foi cometido assim tanto abuso da parte da religião durante a história, né? A Idade Média, olha que horror que nós tivemos, né? As pessoas que não pensavam como a igreja mandava iam para a fogueira, né? Enfim, uma série de coisas. Hoje em dia nós vemos isso ainda, né? Esses fanáticos religiosos que cometem atrocidades em nome de Deus, em nome da religião. Então, algumas pessoas, elas olham isso e falam: não, Deus faz mal para as pessoas, né? Não pode, é melhor que não exista isso daí, né? Não acredito, isso é uma invenção, né?
Mas não é isso, assim, esse sentimento de religiosidade é uma coisa inata. O que não é bom é que as pessoas queiram impor, porque nós somos muito imperfeitos. Então, assim, sempre que a gente vai querer convencer alguém a pensar do jeito que a gente pensa, muitas vezes essas pessoas não aceitam e acabam sentindo que aquilo não faz bem mesmo, porque realmente não faz, né? Tia Florinda, a senhora gostaria de falar alguma coisa? Oi, Elaine, eu queria complementar. Aham. Eu acho que quem é ateu não existe, né? Ateu, é só ele olhar na natureza, ver o sol, a lua, o mar, né? Os rios, os pássaros, todos os animais que Deus nos deu, né? Aham. Mandou para o nosso universo. Tudo isso é a existência de Deus. É isso que eu queria dizer. É isso mesmo, muito obrigada. Eu acho lindo tudo quanto é natureza. Nossa, eu amo a árvore, eu amo a natureza. Tudo que Deus deu. Oi, obrigada, tia, Obrigada. obrigada. Oi, Áurea. Eu quero só falar uma coisinha rapidinha, que eu já falei. Eu fico assim, impressionada. Às vezes a gente está conversando, eu e minhas filhas, e a gente começa a falar sobre a Terra, essa bola solta no espaço, e da gente imaginar que a gente está dentro dessa bola. Pois né? é. Como, gente? Como? Deus! Se a gente olhar para o espaço, né? Não tem Quantos como. objetos no espaço já poderia ter atingido a Terra? Pois é. É Deus. É Era isso que eu ia falar. Desde uma simples célula, né, até uma grandiosidade dessa há milhões de anos, está lá protegida por Deus. Obrigada. Obrigada a você. Eu vou passar um videozinho aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa questão da adoração, tá bom? Para a gente seguir em frente um pouquinho mais nesse assunto. Deixa eu colocar aqui. É um vídeo do Momento Espírita, tá bom? Que foi passado aqui, ó. Vocês estão ouvindo? Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo Tô para sim. bem perto de você. Tô ouvindo. Sim. Amar a Deus. Tá bom. Qual o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão contidas toda a lei e os profetas, nos disse Jesus. Quando perguntado pelos doutores da lei qual o maior mandamento da lei de Deus, Jesus foi firme ao afirmar o amor como o maior mandamento. Acima de tudo, amar a Deus de toda a alma e de todo o coração. Mas como se pode amar a Deus? Sendo Deus imaterial, etéreo, parece tão distante de nós que fica difícil entender como amá-lo. E ainda, o que Deus entende por amá-lo? Deseja Ele alguma forma de adoração, de culto, de exteriorização desse amor? Na verdade, torna-se muito mais fácil amar a Deus, começando por amar aquilo que é dele, que é obra de sua criação. Comecemos pelo nosso planeta. Você já se preocupou em cuidar do planeta? Como moradia transitória que nos foi emprestada, não nos pertence. Pertence a Deus. E o que fazemos dele? Ao termos atitudes de cuidado do nosso planeta, não estamos amando a Deus? Por amá-lo, comecemos a mudar nossa relação com as coisas que nos cercam. Por que não deixar de comprar coisas, muitas das vezes desnecessárias, e assim diminuir o descarte de objetos que viram lixo precocemente? Quantas vezes trocamos o aparelho celular sem necessidade, o aparelho de TV, o computador, a máquina de fotografar,
sem necessidade. E aí, quando compramos um novo, para onde vai o velho? Permitimos-nos uma onda de consumismo sem perceber o quanto comprar pode virar sinônimo de gerar lixo. E geramos um lixo sem nos preocuparmos com o que fazer com ele. Para onde vai a bateria do celular descartado? As pilhas que usamos? O computador sucateado precocemente? Um mundo novo com tanta tecnologia exige reflexões novas de cada um de nós. Somos 7 bilhões de espíritos reencarnados nessa escola chamada Terra. E todos temos a necessidade de aqui estarmos para o aprendizado necessário. Para que nosso planeta consiga servir de morada para todos nós, é necessário que cuidemos dele. Que nossos hábitos e atitudes não sejam inconsequentes e levianos. Se a temperatura do planeta aumenta, ameaçando vidas, o que está ao nosso alcance fazer? Se o volume de lixo gerado em nossa cidade é demasiado, o que podemos fazer? São as pequenas atitudes de nossa parte que demonstram nosso respeito e amor a Deus. Quando respeitamos flora e fauna, não permitindo o tráfico de animais ou plantas, não consumindo madeira, plantas, sementes ou peixes em época ou local proibido, estamos respeitando o planeta. O amor a Deus se mostra muito mais efetivo ao amarmos as obras de sua criação do que amá-lo em palavras que não se refletem em atitudes. E ao respeitar o planeta, estamos dando provas inequívocas de amor ao Criador, Deus nosso Pai. Muito bom. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Isso aí. Então, é uma coisa bem interessante, né? É uma forma de amar a Deus amando a sua criação. Eu achei tão bacana quando ele fala que Deus, como que Deus quer ser adorado, né? Porque, assim, muitas pessoas acreditam que Deus gosta que, assim, bajulem ele, né? Oh, meu Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Claro que isso, assim, demonstrar uma atitude de respeito é uma coisa bacana, mas será que Deus quer ser bajulado? Oi, Áurea, você está com a mãozinha ligada. Você quer falar? Não, é daquela hora que ficou. Daquela hora. Eu vou tirar, então, aqui. Então, assim, como que funciona isso, assim? Quais outras formas que a gente tem? Eu achei muito interessante, porque ele traz aí uma reflexão que a gente não precisa bajular Deus, né? Você tem uma forma de adorar a Deus respeitando a natureza, né? Não é interessante a gente pensar que na medida em que nós somos comedidos, né? Na medida em que nós geramos menos lixos, na medida em que nós cuidamos de animais, de plantas, na medida em que nós assim, respeitamos outros seres humanos, respeitamos outros frutos da criação de Deus, nós estamos orando, nós estamos adorando a Deus. É interessante isso, né? Não sei se quem está quietinho aí realmente não quer falar nada. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Como que você costuma adorar a Deus nesse dia a dia, Luiz? Tem alguma coisa assim que você sente que você tá mais próximo de Deus quando você faz? No seu dia a dia? Eu acho que o meu trabalho. Não querendo ser arrogante, mas é muito prazeroso, é muito gostoso você ver as pessoas
fazerem, entre aspas, a reforma íntima no consultório. E acho até, se você me permite, que a dinâmica do centro ao qual nós pertencemos, ele faz, acho, esse trabalho. Né? Quando todo mundo fala, o que está acontecendo ali? É uma análise também, né? É terapêutico, né? E isso é a reforma íntima, né? Você colocar para fora, você ver que tem outras referências, e aí você vai percebendo que pode ser notificado ou não. Eu não sei se dá tempo, eu posso fazer uma colocação sobre o que a Suzana falou? Dá tempo, sim. Fazendo um link também com o que você falou, a Suzana comentou do Nietzsche, né? E eu sou um estudioso dele e de outros filósofos contemporâneos. E, na realidade, a crítica do Nietzsche era com relação à Igreja Católica, basicamente. Né? Ele achava que as pessoas ficavam regredidas, né? Infantilizadas pela Igreja, né? Naquela época. E, por isso, ele dizia, Deus está morto, Deus morreu. Mas, nesse sentido. De qualquer forma, ele era um cético, né? E ele promovia essa coisa do estoico, né? Que é a ataraxia, que é assim, viver de uma forma que você nunca se coloque em situações que o perturbem. Mas ele era óbvio, né? Uma pessoa famosa pela sua intelectualidade. E agora eu finalizo, não quero tomar mais o tempo, por que eu estou falando tudo isso? Porque ele contraiu sífilis e ele estava já para morrer, e ele vai para a Itália. Nietzsche. Aí ele, estando na Itália, aconteceu que ele teve contato com o povo italiano. E ele falava, eu não sabia como era bom ir no mercado, ser cumprimentado por aquelas senhoras italianas que me oferecem uvas, como é bom andar ao ar livre aqui, como as pessoas são simpáticas. Então, ele, no final da vida, toma contato com isso que vocês estão falando, da natureza, da humanidade, né? E aí tudo se transforma. E aí ele tem uma frase famosa que ele diz, nossa, como eu era arrogante. Morava em Berlim, só com intelectuais, e eu, na realidade, estava apertando minha mão com um ouriço, quando eu podia já estar aqui, né, de mãos limpas e abertas, aproveitando a natureza. Olha que legal. Não sei se faz sentido. Confirma aquilo que a gente estava falando. Em algum momento, cai a pessoa cai a ficha, né, Luiz? Em algum momento cai a ficha mesmo. Até do Nietzsche. E assim, a gente não precisa ser carola, né, assim, para adorar a Deus. Você não precisa ficar o dia inteiro ajoelhado, né? Basta você fazer bem o seu trabalho. Isso é uma forma de adoração a Deus, né? Um professor numa sala de aula, um cientista trabalhando no laboratório, um bombeiro apagando incêndio e ajudando as pessoas, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um enfermeiro, ou mesmo uma dona de casa que cuida bem da sua família, que faz aquilo que precisa ser feito. Isso tudo é uma forma de adorar a Deus. É aquilo que o vídeo falou, olha, se você está fazendo, se você está cuidando de coisas que Deus fez, é uma forma de adorar a Deus, né? Então, o que adianta você rezar e você falar mal do seu vizinho, né? Você brigar com a sua família, né? Você está fazendo alguma coisa que é contra um filho de Deus, né? Porque por mais que a pessoa seja horrível, ela é nosso irmão, é um filho de Deus, né? Então, é bem interessante, eu gostei desse vídeo por causa disso. Oi, Suzana. Eu queria agradecer ao Luiz, né, por falar sobre Nietzsche, porque, na verdade, eu não li, né, eu não conheço a história. Aconteceu que a minha filha começou a dar aula numa escola e resolveu, né, tinha acabado de
de se formar, então ela se achava bem intelectual e foi sem nenhuma didática pedagógica, né? Porque a pedagogia é justamente isso, né? Você estudar a capacidade de alguém de aprender alguma coisa, e ela já resolveu pôr Nietzsche na vida de vários adolescentes, e o meu filho foi um dos adolescentes que aprendeu isso, e ela teve, inclusive, uma crítica na escola, era uma escola fundamental católica, né? E ela levou isso e trouxe uma crise lá, e trouxe uma crise dentro da minha casa, né? E aí eu criei um preconceito sobre Nietzsche. Então o Luiz me traz essa ideia e eu vou me trouxe, inclusive, a curiosidade de querer aprender um pouquinho sobre Nietzsche. Muito obrigada. Olha como é interessante a gente estudar uns com os outros, né? Porque as coisas, elas vêm assim. Hoje, o Cláudio também falou uma coisa super legal da China, que eu também tinha um certo preconceito, desde que eu ouvi uma coisa assim, e você tinha um preconceito com o Nietzsche, né? Quer dizer, é tão gostoso a gente estudar, né? E é aquilo que eu estava falando, quando a gente sabe um pouco da coisa, às vezes a gente tem uma visão equivocada, né? E à medida que a gente estuda mais, os horizontes vão ampliando e a gente vai vendo que, na verdade, a gente não sabe nada, né? Que Sócrates que tinha razão, né? A única coisa que sei é que nada sei. E daí a gente fica mais humilde, né? Porque para poder apreciar toda essa grandiosidade, né? Como a Áurea falou, essa coisa imensa do universo, de cada um de nós. São tantas coisas, né? Como é que a gente pode ser arrogante a ponto de achar que a gente sabe tudo e que a gente não precisa de Deus, né? Porque tem gente que fala isso, não preciso nem de Deus, mas é uma pena, né? Mas é isso aí, gente. Eu tinha mais algumas coisas aqui, mas eu vou deixar para a semana que vem, né? Porque a gente vai conversando, vai vendo, e eu gostei muito desse estudo, aprendi muito nesse estudo aqui com vocês, viu? Eu vou passar a palavra para cada um de vocês aqui para dar a mensagem final do estudo e para a gente poder encerrar. Áurea, você gostaria de falar mais alguma coisa? Sim. Sobre o nosso tema de hoje, rapidinho, não, eu acho assim que a maior forma da gente amar a Deus é a gratidão, é a gente ser grato. A partir do momento que a gente abre os olhos de manhã, o alimento que nos sustenta, o trabalho, a família, a natureza, os pássaros, né? Os problemas, sem ele a gente não cresce, não evolui, os obstáculos, né? Agradecer por tudo, gente, né? Eu acho que a gratidão é a maior forma de amor a Deus. Obrigada. Muito obrigada. Tia Florinda, a senhora gostaria de falar alguma coisa, assim, para encerrar? Então, Helene, a Áurea falou muito bem. Eu faço dessas palavras a minha também, nossa. Né? Muito bacana, adorei a aula de hoje. Gratidão. Deus Obrigada. abençoe a todos. Dona Ana, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa, suas mensagens finais aí? Só gratidão pelo ensinamento da noite, foi muito proveitoso, e é só agradecer a Deus por tudo que temos. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Luiz, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, Elaine, só agradecer, foi ótimo. Bom. Muito bom. Suzana, querida, você gostaria de falar mais alguma coisa? Só agradecer, foi realmente uma aula muito boa e muito proveitosa. E é isso, é gratidão sempre, né? Obrigada, viu? Benedito, você quer falar alguma coisinha assim, agora no final? Bem baixinho? O Benedito está afônico.
Eu acho que ele nem quer abrir o microfone. Ah, não. Não, já- não, eu não estava achando o botão para abrir o microfone aqui. Boa noite a todos. Eu também gostei muito do nosso estudo, foi muito interessante. E vou fazer um trocadilho aqui. E eu gosto tanto do nosso grupo, das nossas atividades. Eu vou dizer que uma das formas de adorar a Deus é adorar o nosso grupo. Tá bom? Eu também acho. Eunice, você gostaria de falar alguma coisinha agora, querida? Eu sei que você não está muito bem hoje, né? A Eunice pediu que ela não queria falar nada, mas quem sabe agora no finzinho você quer só falar alguma coisinha? Tá muito bom hoje, muito, como sempre, é ótimo estar aqui junto com vocês, mas por hoje eu não quero comentar nada, não. Tá Muito bom. obrigada por tudo. Obrigada a vocês. Eu quero agradecer muito também, para mim foi um estudo muito legal, e eu vou passar a palavra para o Cláudio, para as últimas considerações dele, e pedir para ele fazer uma prece para a gente. Cláudio, por favor. Não, eu também só quero agradecer a todo mundo, porque sempre é bom aprender junto, né? Então eu vou fazer a prece para a gente poder terminar. Vamos então, unidos em pensamento, darmos graças a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, buscando aprendizado, buscando esclarecimento, buscando nos preparar um pouquinho mais para dar continuidade às nossas atividades aqui na Terra. Pedimos a Deus que nos abençoe sempre e que Jesus nos ajude a cumprir o que prometemos quando viemos para cá. Felizes por estarmos reunidos, por nossa atividade de hoje, nós encerramos orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Assim seja. Muitíssimo obrigada a todos, prazer tão grande estar aqui, até daqui 15 dias, se Deus quiser. Nós vamos mais ainda, daqui 15 dias a gente vai estar aqui, depois eu acho que a gente vai parar, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.